É política, eu vou fazer tudo num pacotão só. Eu vou pedir para vocês assim. Primeiro um tweet, tá? E depois eu dou réplica para quem for necessário, depois que a gente fomentar a discussão aqui. Porque ontem o tema, todo o noticiário brasileiro foi a terceira via. Foi quem mais teve mídia ontem, João Dória e Sérgio Moro. Eu começo pelo governador de São Paulo, João Dória, que ele desistiu da candidatura por boa parte do dia. Botou fogo no partido, fez um rolo no PSDB e no final da tarde voltou atrás e garantiu num pronunciamento que vai manter a pré-candidatura à presidência da República pelo partido. Ele deixou o governo de São Paulo para o vice Rodrigo Garcia. Eu vou abrir uma aspas aqui para o governador, ex-governador agora de São Paulo, João Dória. Sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, o nosso partido, Partido Social Democracia Brasileira, junto ao lado de outros partidos valorosos de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia e pela vida e pelos cidadãos. Nós vamos vencer o populismo, a maldade, a adversidade, a corrupção e juntos todos nós vamos ter um novo Brasil. Viva a nossa pátria, fecho aspas para João Dória. Já no pacote agora eu vou falar de Sérgio Moro, que também teria desistido de disputar a presidência da República após deixar o Podemos a ver navios, né? Rompeu com o Podemos, assinou com a União Brasil. E aí, pela União Brasil, em tese, ele será candidato federal por São Paulo. A informação foi confirmada inicialmente pela equipe de comunicação do ex-ministro. Só que mais tarde, Sérgio Moro recuou dessa candidatura ao Congresso Nacional e afirmou que ainda não definiu o seu destino como candidato. Eu vou abrir uma aspas aqui para Sérgio Moro. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. Aí tem uma declaração do União Brasil sobre o Sérgio Moro, dizendo ele é um soldado à disposição do partido e usaram essa palavra, e ele serve para qualquer cargo. Kim Rafael. Bom, o cenário político, principalmente dentro aí deste ano eleitoral, está bem definido, né? Pelo menos em duas questões, Bolsonaro e Lula. Terceira via, a todo momento aparece, né, alguém querendo aí tentar convencer o povo que existe uma outra opção. Mas o que a gente viu até agora é que essas opções estão cada vez piores, né? O Dória, eu acho que ele está mais atrelado sempre à sua imagem, ele sempre é um vaidoso, então é por isso que eventualmente aí ele prefere ficar como um candidato, né, e rodar o Brasil para ser reconhecido um pouco melhor, até mais por conta dos debates, do que perder uma possível reeleição para o governo do estado. E segundo, o Sérgio Moro, né, sempre preocupado com a biografia, né, sabe que não vai ser para ele, né, ser uma opção, até porque ele não apresentou nada efetivo, a não ser realizar ataques simultâneos aos candidatos que estão tendo mais visibilidade. Então, por isso, fechando o pacotão, é realmente uma terceira via. E o mais interessante de tudo é ver que muita gente ficou muito triste com isso. Mas eu já esperava que esses dois não trazendo nada genuíno para a população. É óbvio que eles não teriam vez. O professor Jorge, a terceira via naufragou de vez? O que é que está acontecendo? A terceira via não vai naufragar porque ela é mantida hoje por vários políticos, né? Então não naufraga porque se perder essa terceira via, você fica já com uma eleição polarizada totalmente. O que chama a atenção é a troca do Moro nessa discussão, porque o Moro entra para o partido do senador Álvaro Dias há poucos meses, lá no final de 2021, e agora, poucos meses, estamos no terceiro mês para o quarto mês de 2022, já troca de partido. No entanto, interessa saber que a esposa dele fica no Podemos e ele vai para a União Brasil, que é o partido de raiz bolsonarista. E aí você se pergunta como um candidato que fala do Bolsonaro, que é um sujeito, etc., etc., e o acusa, imputa determinados atos pouco republicanos, vai para o partido raiz, que é o partido da União Brasil, formado pela base do Bolsonaro. E aí as coisas começam a ficar complicadas, porque essa pecha de traidor ou traidores está marcando essa nossa eleição deste 2022. E a traição está no PSDB, no Podemos, na União Brasil
no PTB, que é aquele partido da tornozeleira que alguém comentou ontem, e nós estamos vendo isto no PL e nós estamos vendo isto no PT. Portanto, me parece que há uma situação consolidada do ponto de vista de partidos políticos e não de políticos que se movimentam. E aqui o Paraná tem uma estratégia interessante, liderada pelo professor. PP e pelo partido do governador, que hoje tem uma polarização absolutamente diminuída, porque Requião tem poucas chances. Professora Luciana. Tá. Bom, sempre existirá concorrência, né? Terceira via, quarta, quinta. Só que a gente tem duas pessoas. Por que a eleição é polarizada? Porque a gente tem duas pessoas apenas que ganharam o coração dos brasileiros, por algum motivo: Bolsonaro e Lula. Então não tem espaço para outro nessa disputa. Eu estava lendo ontem um artigo à noite, até passei esse artigo para o professor Itamar, para alguns ex-professores meus da UEM, de Jeffrey Tucker. Quando foi que a inveja se tornou uma política pública oficial? Então, o artigo trata do ódio ao sucesso e da riqueza alheia, que partidos de ditaduras, partidos de esquerda trabalham em cima, né? Por exemplo, cobrar mais impostos dos ricos, confiscar bens das pessoas, estatizar empresas privadas. Aí eu comecei a pensar nessa questão Dória-Moro em relação ao Bolsonaro. Que eu consegui fazer uma analogia nesse sentido. Primeiro, Dória e Moro estão na mesma condição. Primeiro fizeram uma aliança por interesse em Bolsonaro. Aí eu coloquei aqui, vou colar nele para me dar bem. Isso foi a estratégia dos dois. Depois vem a soberba. Sou muito melhor do que ele. Depois vem a cobiça. Quero o lugar dele. Eu mereço, eu sou muito melhor, mereço esse lugar. Depois vem a inveja. Por que o povo gosta tanto dele? Ele não merece, sou eu quem mereço essa popularidade. Ele não pode continuar nesse posto, esse posto deve ser meu. Aí vem a queda, né? Que é o que aconteceu com os dois. Por suas ações, são vistos como traidores pelo povo, principalmente pelo povo que elegeu Bolsonaro, que é a maioria da população, né? E eles almejam o lugar do outro, mas não terão, porque a população vê, né, que a aliança foi por interesse, depois vem a cobiça, depois vem a inveja, depois vem a queda. Aí dizia o homem mais sábio do mundo, que é o rei Salomão, né, que o orgulho precede a queda. Essa é a condição de Moro e de Dória nessas eleições. Luiz Neto. Paulo, algo interessante é que a gente entrevistou alguns dos pré-candidatos que são assuntos hoje na mídia nacional por suas decisões políticas em relação às candidaturas, e o que fica claro é que o projeto de Sérgio Moro é um projeto pessoal, não é um projeto em prol do Brasil, porque aqui no discurso que ele usou, inclusive pessoalmente e nessa bancada, ele disse que tinha um projeto para o Brasil, para mudar o Brasil. Então, na impossibilidade de disputar um pleito com possibilidade de ganho, ele decidiu abandonar o projeto político do Podemos e disputar o Senado, que é algo que ele tem muitas possibilidades de chegar, assim como outros candidatos vão mudar. Um exemplo, Álvaro Dias, sem o Moro no Podemos, a barganha entre ele e o governador muda. Então, o Álvaro deve disputar deputado federal nessa eleição, não mais ao Senado. E aí abre brecha para outros candidatos, por exemplo, o Paulo Martins, que vai ser o candidato do presidente Bolsonaro no Paraná ao Senado, o próprio Guto Silva, que está caminhando de forma independente. E nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais até o mês que vem para ver o desenrolar aí dos pré-candidatos e das possíveis chapas. Vamos lá, Pamela Bussolini. Paulo, sobre o João Dória, eu acho engraçado como uma pessoa como ele pode querer ser presidente da República, né? Ele não sabe o que ele quer, mas no fundo ele sabe que o ranço, né, ele une ali em São Paulo, inclusive pela minha curta passagem por lá esses dias, ele une esquerda e direita que odeiam ele. Todo mundo sabe falar, o Dória acabou com São Paulo. Como que uma pessoa que tem um currículo desse no estado dele pode querer almejar a presidência, achar que isso vai dar certo? Então, quando eu vi a notícia dele ontem, dizendo que ele tinha desistido da candidatura, eu até achei por um bom senso da parte dele, mas depois ele voltou atrás, aí falou que vai. Então, como que uma pessoa que a gente não sabe nem para onde ele vai, o que ele quer, o que ele pensa,
Como que você vai confiar numa pessoa dessa para ser presidente da República? Então, para mim, ele é absolutamente carta fora do baralho. Agora, o Moro, né, tadinho, ele muito mal assessorado, na minha humilde opinião. Né? Eu acho que o Moro, ele mudando de domicílio eleitoral para São Paulo, ele não está fazendo algo feliz, né? Eu já vejo muitos comentários aí, inclusive dos paranaenses decepcionados com essa mudança. Acho que esse pessoal que estava ali aglutinado em volta dele, o apoiando, vão ficar decepcionados, né? Porque ele afirmava com muita veemência que ele era candidato, que ele não ia desistir, que ele era candidato, e agora ele desistiu, né? Para disputar um outro cargo em outro estado. Então, eu acho que isso não pega bem. Mas, por outro lado, eu também entendo a decepção dele, porque ele foi abandonado, absolutamente abandonado pelo Álvaro e a patotinha dele, né? Que é o Oriovisto Guimarães, o Flávio Arnes, que saíram aqui do Brasil para pedir para ele, lá nos Estados Unidos, para vir, para ser candidato, que eles iam apoiar ele, que eles iam fazer ele acontecer. E, no fim das contas, deixaram ele sozinho, trabalhando sozinho, né? Por um projeto tão grande. Então, faz sentido que ele saia do Podemos, mas eu acho triste esse fim dele, né? Porque é tudo muito confuso, e dizer que ele serve para isso, serve para aquilo, no União Brasil, lá junto com o Arthur Duval, né? Que também acabou de se filiar, MBL, né? Lá no União Brasil, né? Acabou de dar aquele bafão ali na Ucrânia, e foi lá, se filiou no União Brasil, aí agora o Moro tá indo para lá também. Então, as cartas vão sendo colocadas, a gente vai vendo quem é quem no jogo. Agnaldo Vieira. Não, apesar da educação e da simpatia do ex-juiz Sérgio Moro, realmente ficou estranho, né, essa alteração. E aqui mesmo, né, nesta bancada, na última entrevista, ele disse, né, que era candidato, estava com o Álvaro, enfim. E essas mudanças o eleitorado não gosta muito às vésperas, né? Parece que ele está procurando, assim, para o que é melhor para ele especificamente. Claro que talvez os números nas pesquisas determinem essa mudança, mas todo mundo já sabe a questão envolvendo o Álvaro, né? Enfim, que não tinha um grupo político muito forte para mantê-lo no poder. Eu acho que desgasta mais ainda, né? Em virtude dessa mudança, até de estado para ser candidato, enfim, ficaria muito chato. O Dória realmente foi mais uma decepção também, foi muito educado, muito simpático na entrevista aqui conosco, porém, fica essa coisa de fazer joguinhos, né? Na política não cabe muito bem nas vésperas já de uma eleição. Os dois casos foram decepcionantes.